Olá pessoal, agora vamos mais uma vez para mais um vídeo do nosso preparatório para o concurso da Polícia Civil. Precisamos saber o conceito de posição anatômica, porque 80% das nossas questões vem falando da posição anatômica, e quando você não visualiza essa posição ou você não lembra o conceito e por uma palavra você acaba perdendo uma questão, e uma questão na nossa classificação é fundamental. Então vamos dar uma lida no conceito. Para descrever a posição anatômica, o indivíduo deverá estar em posição ortoestática, ou seja, de pé, face voltada para frente. Normalmente algumas literaturas usam a olhar para o horizonte. Membros superiores e inferiores estendidos, palmas das mãos voltadas para frente, e assim como os dedos dos pés e pernas em adução. Temos que tomar cuidado com palavras como flexão, extensão, adução e abdução. Então vamos dar uma relembrada no significado dessas palavras, porque elas entram nas questões e acabam confundindo o candidato. Abdução, afastamento dos membros, ou seja, os membros estão abertos, afastados do centro do corpo. Adução, membros aproximados, fechados. Ou seja, na posição anatômica, as pernas em adução, elas estão fechadas, uma encostadinha na outra. Flexão é a retração do membro, ou seja, quando o meu braço está retraído, ele está flexionado. E extensão, pode ser usado esse termo quando a gente fala dos membros superiores estendidos, ou seja, relaxados, né, em posição de relaxamento para frente. Então, nunca esquecer dessas palavrinhas-chave. Vamos falar um pouquinho sobre morfologia humana. Morfologia vem de quê? De forma. Nós somos seres diferentes, temos formatos diferentes, e para cada forma nós temos um nome, né? Os brevilíneos são pessoas assim como eu, baixinhos, pequenos, atarracados, curvados, com o pescoço mais curto. Geralmente eles são baixos, têm o tórax grande em diâmetro antero-posterior, ou seja, eles são baixinhos, como está mostrando aqui nessa figura. Já os mediolíneos, eles são intermediários, não são baixinhos nem são muito altos, né? Ele reúne as características dos dois tipos morfológicos. E os longilíneos são as pessoas mais altas, de pescoço longo, pernas longas, membros longos em relação ao tronco. Então é importante a gente saber essas nomenclaturas, porque já foi questão de prova, já caiu e foi questão de perda de ponto para muitos candidatos. Nomenclaturas interessantes que normalmente num texto longo pode aparecer e pode confundir a cabeça do candidato. Vamos falar sobre posição. Quando a gente fala em decúbito, a gente fala em posição do corpo. Decúbito dorsal, a pessoa está deitada sobre suas costas, ela está de barriga para cima, em decúbito dorsal. Decúbito ventral, a pessoa está de bruço, literalmente com o ventre encostado na cama, então ela está em decúbito ventral. E o decúbito lateral, a pessoa está de lado, ou decúbito lateral direito, ou decúbito lateral esquerdo. Então é importante a gente saber até para localizar uma figura dentro de uma questão. Esses termos são importantes e caem em prova. E como que isso cai na prova? Como que isso vai aparecer na prova? Nós temos uma questão aqui da Funiversa de 2015 que fala justamente daqueles 3 termos que a gente tinha falado da morfologia humana. Vamos lá. Considerando o biotipo dos indivíduos, os cadáveres magros, em geral compridos, ao contrário dos obesos e baixos, são designados A. brevilíneos, B. mediolíneos, C. longilíneos, D. normolíneos e E. altilíneos, ou seja, parece 2 nomes aí que nem foram citados, né? Não precisa nem titubear. Nossa resposta é longilíneo. É a pessoa alta, de tronco longo, de braços longos, pescoço longo, né? O longilíneo. Vamos a mais uma questão, de 2016.
O corpo está numa postura reta, em pé, em posição ortoestática ou bípede, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça e pés também estão apontando para frente e o olhar para o horizonte. Na posição anatômica, o que está incorreto? E aí, eles deram uma afirmação longa lá em cima para confundir a nossa cabeça e deram as opções para você simplesmente dizer qual das opções está errada numa posição anatômica. Então, a gente tem que lembrar o quê? Vamos usar a questão para nos ajudar. O corpo está numa postura reta. Reta, tá certo. Em pé, também tá correto. Ortoestática ou bípede é a mesma coisa. Tá lá em pé, retinho. Os membros superiores estendidos, lembra? Extensão, flexão, estão relaxados, tá certo. Ao lado do tronco, correto. E as palmas das mãos voltadas para frente, certíssimo. A cabeça e pés também estão apontando para frente. Lembra que eu falei do olhar para o horizonte? É a mesma coisa. Estou olhando para frente, estou olhando para o horizonte. A posição anatômica é essa. Então, qual dessas alternativas tem alguma informação que não bate com o que está escrito aqui em cima? Braços em adução. O que é adução? Fechado, né? Próximo ao corpo. Então, tá certo? Ok, tá certo. Cabeça posicionada com o olhar para o horizonte. Também tá correto. Tô olhando para frente, tô olhando para o horizonte. Pés em abdução. Vamos lá, os pés. Os pés também estão apontando para frente e o olhar para o horizonte. Os pés em adução. Os pés na posição anatômica ficam abertos? Dúvida cruel. Claro que não. Então, aqui está errado. Os pés ficam como? Certinho, retinho, juntinho ao corpo, ao plano médio do corpo, né? E a superfície volar das mãos voltadas para frente. Nada mais é superfície volar que palma das mãos. Nossas palmas das mãos. Ele só usou um termo mais sofisticado para confundir o candidato. Então, a nossa questão correta é a letra, na verdade, a incorreta, né? É a letra C. Os pés, eles não estão em abdução, eles estão em adução. Esse Bzinho aqui, ele some. Vamos a mais duas questões da CESP. A CESP que vem sempre com questões de verdadeiro ou falso para confundir o candidato. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Vamos lá. Julgue os itens a seguir relativo à anatomia e fisiologia humana. O polegar da mão direita da pessoa em posição anatômica deve posicionar-se lateralmente ao dedo mínimo da mão direita. E o polegar da mão esquerda deve estar na posição medial em relação ao dedo mínimo da mão esquerda. Nossa, ele fez uma salada aqui, né? O dedo polegar tem que estar lateral ao dedo mínimo, até aí tudo bem. O dedo tem que estar, o da mão esquerda, na posição medial em relação ao dedo mínimo. Ou seja, quando eu falo que esse dedo ele tem que estar na posição medial, eu já tenho aqui um erro, né? Se ele está na posição medial em relação ao dedo mínimo, ele está mais para dentro do corpo. Se ele está mais para dentro, ele não está estendido, ele não está com a palma da mão para frente. Então, essa afirmativa é errada, porque ele não tem que estar medial, ele tem que estar lateral. Ou seja, ele tem que estar, o polegar ele tem que estar mais para fora do corpo, virado para fora, para a parte lateral, para que essa mão esteja com a palma para frente e a gente tenha a posição anatômica adequada. A segunda questão. Na posição anatômica, segundo a convenção, o corpo deve ficar ereto, os dedos dos pés, a cabeça e os olhos dirigidos para frente e os membros superiores pendentes ao lado do corpo, com o dorso da mão voltado para frente. Mais uma vez, tudo bonitinho, tudo certinho, porém, quando chega no final da frase, ele fala com o dorso da mão voltado para frente. A posição anatômica, o dorso da mão, as costas da nossa mão estão aonde? Estão para trás, não estão para frente.
Se ele for para frente, vai acontecer a situação igual à afirmativa anterior. A afirmativa anterior bota o polegar da mão esquerda em posição medial. Se ele está em posição medial, ele está para dentro do corpo. Então, o dorso da mão fica para frente, que não é o adequado na posição anatômica. A posição anatômica, a palma da mão está para frente. Então, aqui a nossa afirmativa também está errada. 2 falsos que pegam o candidato por pequenas palavras, pequenos detalhes que, se a gente não prestar atenção, acaba se confundindo, e numa questão da banca CESP, uma errada sempre elimina uma certa. Terminamos nossa série de 3 vídeos para dar uma orientação a vocês, para iniciar os nossos estudos, para dar ânimo. Então, foco nos estudos, vamos continuar junto, vamos continuar galgando esse cargo público que vai dar certo, e nós vamos juntos comemorar a sua nomeação na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela atenção de vocês. Determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então fica aí a minha mensagem e até o próximo vídeo.